Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e vamos começar mais um Tecno Hour. Bom gente, faz bastante tempo que a gente não conversa. Eu estava bem enrolado faz mais de um ano já que eu estava sem gravar o podcast, mas agora eu acho que vai começar a valer a pena de novo. Eu fiquei um bom tempo sem gravar, na realidade, porque eu estava pensando em como que eu reformularia o podcast, né? Ah, Várias coisas foram feitas aí nesse meio do caminho, então eu tive o lançamento das revistas Watch. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso daí está acontecendo. Na realidade, acho que o último podcast que eu tinha gravado foi justamente sobre o lançamento da Watch, então ela me manteve bastante ocupado aí por esse ano. Uma coisa meio que complementa a outra, né? Na realidade, eu vou começar agora a fazer o tipo de uma consolidação das mídias. Então, a gente tem o Tecno Hour, né? Que ele era um canal separado. E agora eu quero ver se eu meio que vou começar a consolidar. Na realidade, eu vou acabar criando um canal chamado Watchcast. E nesse canal vocês vão começar a ver que todo o logo, toda a característica visual do Tecnohour vai começar a mudar agora gradualmente. Vocês sabem que eu vou fazendo as coisas meio que a parcelas, né? Mas a ideia é simples. Eu vou querer consolidar tudo embaixo de uma mesma marca que é a da Watch Magazine. Então a gente tem a Watch Magazine, que ela já tem umas 6 ou 7 revistas já disponíveis na App Store. E também, né, a gente fez o lançamento do site, então a gente tem o site da Watch Magazine também. Basicamente vocês vão ter acesso até a mais conteúdo dentro do site do que nos próprios aplicativos, porque os aplicativos eles têm conteúdo específico e geralmente quando eu quero fazer algum teste, fica mais fácil eu gerar os servidores e tudo mais e preparar toda a revista no site primeiro, para depois, se ela for bem aceita, eu acabo transferindo lá para a App Store. Mas vamos ao que interessa, né? Na realidade a gente está aqui para recomeçar o Tecno Hour e vai ser um formato bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado com aquele Tecno Hour de quase 2 horas muitas vezes, né? Onde a gente falava um pouco de tudo, né? Falava de notícia, falava de programação, falava de bastante coisa da parte de tecnologia, mas eu vou agora começar a dividir um pouco as coisas. Então, não sei exatamente ainda a frequência que eu vou começar a gravar esses programinhas, mas a ideia agora, em vez de ficar com um Tecno Hour gigante por semana, a ideia é começar a fracionar isso e começar a desenvolver vários programinhas diferentes, tá? Justamente para que eu possa ter um pouco mais de liberdade. E aí vocês vão escolher o que vocês querem ou não assistir. A ideia é que sim, vai continuar tendo o Tecno Hour no formato de notícias, mas eu quero começar a brincar com várias outras coisas também. Então a gente tem aí, hoje a gente vai falar basicamente do lançamento da Apple, por isso que eu resolvi voltar já, inaugurar essa nova versão do Tecno Hour já falando sobre o Keynote da Apple que aconteceu ontem. E aproveitar para mostrar então para vocês essas mudanças que a gente vai fazer aqui no Tecno Hour. Vamos lá, então para falar sobre Apple, eu vou trazer aqui a telinha que vocês já estão acostumados a ver, da revista Watch da parte de tecnologia, mas eu queria já justamente começar a meio que fazer uma propaganda aqui para vocês darem uma olhada, voltando aqui um pouquinho, no site da Watch Magazine. Até então, no último podcast, eu disse para vocês que eu estava lançando tudo mais, os aplicativos tinham sido lançados. Já existia esse site, watchmagazine.com.br, mas agora ele está bem diferente. Deixa eu trazer ele aqui para vocês verem. Vamos lá. O Watch Magazine agora ele mudou. O que ele existia na época que eu apresentei para vocês era basicamente o blog, que era o Sobre Nós, que tinha informações. O foco dele era mais em como fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais do trabalho da Watch Magazine, conhecer os aplicativos que a gente estava lançando na App Store e como eles poderiam anunciar e tudo mais e interagir com a gente. Isso daqui era o que existia como Watch Magazine até então. Depois disso evoluiu bastante e hoje, na realidade, o Watch Magazine, o site principal, virou a própria revista. Então aqui eu fiz isso justamente porque o pessoal começou a perguntar bastante como é que eles conseguiam acessar a revista a partir do Android, a partir de Windows, e eu não tinha uma boa resposta para essa, porque eu tinha criado somente as aplicações de iOS. Então eu peguei, pesquisei um pouco
E aqui hoje você tem acesso ao conteúdo inteiro, exatamente o conteúdo que você tem na Watch Magazine no iOS, você tem aqui no site. Então, para quem quiser e tiver abandonado a Apple, já consegue acessar de onde quer que esteja o website. A busca está funcionando tudo normal, então se eu fizer uma busca aqui WWDC, ele vai me trazer praticamente todas as notícias que a gente tem na Watch sobre a WWDC. Então, isso daqui está bem tranquilo para quem quiser navegar. E como eu disse, todas as revistas estão aqui. Então você consegue pegar de vida digital. Basicamente essas primeiras aqui, todas elas já tem no aplicativo da App Store. Então quem quiser pode fazer o download gratuito lá e já ter acesso diretamente às revistas. E aqui tem algumas que eu faço testes, né? A Super Pets seria uma para animais de estimação. Então alguns interesses que eu tenho aqui, que eu comecei a montar revistas, que essas daqui você vai encontrar somente aqui na web. Tá? Então, algumas vezes você vai ver até que ela não está nem muito bem formatada e tudo mais, justamente porque ela é bem nova. Isso daqui é bem coisa que eu estou trabalhando agora para criar essas novas revistas. Nesse meio tempo, eu vim morar em São Carlos, então aqui eu também uso um pouco para conteúdo próprio. Então, quando eu comecei a criar essa parte de notícias locais aqui na Watch Magazine, eu comecei a monitorar algumas cidades, né? Então eu era lá de São José dos Campos até então. Então eu tinha do Vale do Paraíba. Então para quem for do Vale do Paraíba e quiser notícia, aqui vai encontrar bastante coisa também. E comecei a colocar também, depois que eu vim para São Carlos, né, que estou passando esse ano aqui, eu também tenho bastante coisa da região de São Carlos. E aqui em São Carlos, como a gente tem a USP, tem a UFSCar, aqui é bem legal para quem se interessa pela parte acadêmica. Então tem muita informação aqui, não só da cidade de São Carlos, mas também informação sobre vários seminários, bastante coisa do Ministério da Cultura, bastante coisa relacionada às universidades, que é basicamente São Carlos respira universidade. Bom, agora uma coisa que eu acabei de fazer, né, foi justamente o seguinte: se vocês se lembram, a forma que eu costumava apresentar o Tecnoaula era justamente seguindo a minha barrinha de favoritos que eu tenho aqui dentro da aplicação. Então, se eu voltar aqui para a minha aplicação, eu vou lá para a minha barrinha de favoritos, na revista, e tenho acesso, então, a tudo que eu marquei aqui para poder falar com vocês. Então, vai ter bastante novidade chegando aqui com relação à revista Watch, mas agora, principalmente com o lançamento agora do iOS 8, vai demorar um pouquinho para sair updates. Então, o que eu resolvi fazer foi o seguinte: como eu estava querendo ter acesso aos meus favoritos de uma forma simples para poder começar o podcast, eu resolvi criar uma funcionalidade nova hoje, lá no site da Watch Magazine, que foi o seguinte: se vocês se lembram, na revista lá na Watch, você consegue usar o Watch Link, que é um recurso que você tem na revista. Até posso mostrar aqui. Na revista Watch Link ele é acessado por uma chavezinha, né, uma correntinha bem aqui do lado direito inferior. E aqui basicamente o que você tem que fazer é simplesmente colocar um e-mail e uma senha. O que isso daqui faz? Isso daqui ele sincroniza tudo que você tem dentro da sua revista com o meu servidor. E ao fazer isso, basicamente todos os seus favoritos, né, e dados de configuração, eles são armazenados lá no servidor. Para que eu fiz isso? Justamente para que eu pudesse ter acesso fácil. Então, quando você pegar um device novo, alguma coisa assim, você nunca vai perder seus favoritos, né? Então, ele está sempre sincronizado com o servidor, sincronizado com a nuvem, que a gente chama. Mas, justamente para facilitar a minha vida e eu não precisar ficar usando toda hora o aplicativo da revista no iOS, eu criei essa funcionalidade hoje, que é justamente uma forma de você ter acesso aos seus favoritos a partir da web. Então, para quem quiser e já estiver usando, já pode vir testar. Já está disponível na página da Watch. Como é que isso daqui vai funcionar? Vocês vão ver que vai ter um botãozinho de login no canto superior direito do website. Ali você vai ter que entrar basicamente o seu login, o mesmo login que você usou lá no Watch Link, colocar sua senha. Uma vez que você usou seu mesmo login e senha do Watch Links, você vai ver que vai aparecer aqui em cima seu e-mail, e a partir de agora aparece também esse quadradinho aqui embaixo, que é o quadradinho de favoritos. Então a partir daqui você vai conseguir ver os favoritos de cada uma das revistas.
Então, como a gente está fazendo de tecnologia, basicamente o que eu tenho que fazer é ir até lá na revista de vida digital, que é a nossa revista de tecnologia da Watch, apertar meus favoritos, e a partir daqui, então, eu tenho acesso a tudo que eu tinha marcado lá no aplicativo iOS. Ainda está bem preliminar, é o que eu falei para vocês, aqui está sendo simplesmente para leitura mesmo. Então, eu criei isso daqui agora na parte da tarde. Então, perdoe-me se não está com todas as funcionalidades que eu gostaria que tivesse. Mas agora à tarde que eu ia preparar o podcast, eu resolvi que eu ia fazer isso e sentei aqui numa sentada, foi o que eu consegui fazer aqui rapidamente. Então, com isso, então, mas mesmo assim eu acho que ficou legalzinho. Eu acho que quem já estiver usando a revista e quiser dar uma olhada lá no site e acessar os favoritos, é uma forma interessante de você exportar tudo que você tem de favoritos lá. Bom, mas vamos então agora ao que interessa. E o que interessa hoje é falar de Apple. Por que a Apple então me fez voltar e trazer o Tecnohour de volta? É o seguinte, a Apple voltou a ser a Apple. Então eu já tenho, desde ontem aí que a gente estava escutando o podcast, vários podcasts de tecnologia dos Estados Unidos, eu assisti a apresentação inteira ontem por streaming, né, do Keynote, tudo que eles falaram lá. E realmente, a Apple, eu só posso dizer isso, ela voltou a ser a Apple. Na realidade tem um monte de gente, né, do pessoal Android reclamando que não, que tudo isso daí já existia antes, a Apple não está inovando nada. Mas a gente tem que lembrar que a Apple ela pode se dar ao luxo de esperar e fazer a coisa direito. Então, fazer a coisa básica, todo mundo consegue, na realidade. E isso, sinceramente, eu tenho... Hoje, se eu for mostrar para vocês, eu acho que eu tenho mais aparelhos Android aqui em casa do que da Apple mesmo. Então, realmente eu gosto da tecnologia, não me importa muito qual é a marca. Mas a verdade é que de uns 2 anos para cá, foi mais ou menos coincidindo com a ausência do Tecnohour, a Apple deu uma engatinhada, ela começou a dar uma desacelerada no ritmo de lançamento, o que aí eu achei que estava deixando a coisa meio chata e por isso eu acabei meio que afastando um pouquinho, porque eu já não achava muito que tinha muita coisa para falar. Estava começando a ficar uma coisa muito feijão com arroz. E agora ela voltou a surpreender. Por quê? Porque realmente, muitas das coisas que foram anunciadas ontem já existiam no sistema Android, mas eles existiam de forma básica, não estava nem próximo de estar tão sofisticado quanto que foi lançado pela Apple ontem. Então, eu vou começar a passar com vocês aqui mais ou menos as notícias, né? O que ocorreu aí durante o dia e tudo mais, principais lançamentos. E com isso eu vou comentando para vocês entenderem o que está acontecendo e quais as modificações. Como eu falei para vocês, a gente não vai se alongar muito, então hoje eu não estou esperando ter um podcast de mais do que meia hora, no máximo 40 minutos, dependendo aqui do que a gente se alongar. Mas aí vocês aguardem que à medida que eu for preparando aqui e mudando o layout e preparando os novos capítulos do Tecnohour aqui, aí sim eu vou começar a fazer mais exemplos e demonstrações que normalmente ficava sempre para o final da conversa aqui. Eu já adianto para vocês que hoje, assim, eu peguei os betas todos ontem, né, tanto do iOS 8 quanto do OS X Yosemite. Eu cismo em dizer Yosemite, mas é Yosemite que eles dizem. Mas seria a nova versão do sistema operacional, tanto para desktop quanto para o iPhone. Já instalei e infelizmente não vi muita novidade ainda. A impressão que eu tive é que boa parte do que eles apresentaram e demonstraram lá para o público não está disponível ainda nesses betas. Pode ser que eu não tenha encontrado. Então, por isso que mesmo que eu vou dizer para vocês, eu não vou perder meu tempo agora aqui tentando mostrar para vocês isso nos equipamentos, porque pode ser que ele esteja ali ou pode ser que não esteja e eu vou ficar perdendo um tempão aqui à toa. Mas pelo menos vamos falar de tudo que é novo. Então, se a gente começar... Vamos lá, já tem uma listinha aqui meio que em ordem cronológica aqui que eu deixei aqui no website dos meus favoritos. HomeKit. Então, o que foi o HomeKit? HomeKit foi uma forma que a Apple encontrou de criar um padrão para tudo que diz respeito à automação residencial. Se vocês pararem, é que aqui no Brasil não é muito comum isso, mas lá nos Estados Unidos, se você entra numa Apple Store, você encontra vários aparelhos de todo tipo que você vai imaginar, desde fechadura para sua garagem, desde termostato para controlar seu ar-condicionado,
desde luzes que brilham na cadência da musiquinha que o Steve Jobs gosta, sei lá, você vai encontrar de tudo ali dentro, né? Até para controle de temperatura de churrasqueira. Então, só que isso daí tudo era desenvolvido meio que por conta do desenvolvedor. Então, a própria pessoa criava um protocolo, ela definia quais eram as formas de interações com os aparelhos, criava aplicativo, e tudo isso daí ia funcionando por conta própria. O que a Apple fez foi pegar e simplificar tudo isso daí dentro de um único hub. Então agora o que vai acontecer é que todo esse pessoal que já desenvolve vai ter uma plataforma comum que um vai poder interagir com o outro. Esse é o típico caso onde o conjunto vale mais do que as partes. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um hub, tudo bem, um fabricante vai fazer com que os aparelhos dele funcionem com esse hub. Mas a partir do momento que você tem um jogo comum ali dentro, vários outros fabricantes também vão usar esse mesmo hub como plataforma. Isso daí vai permitir então um novo patamar de interoperabilidade. Não só entre os aparelhos de um mesmo fabricante, mas também de fabricantes diferentes. Então isso é o que é esperado então, para os próximos anos, aí, à medida que essa plataforma evoluir. Então isso daí foi lançado ontem. Depois disso a gente teve o anúncio do iCloud Drive. Isso daí veio para, no mínimo, dar trabalho para o Dropbox e soluções como o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft. A única reticência que eu tenho com relação a esse anúncio é o seguinte: a Apple pelo menos chegou a trazer essa plataforma, né? Na realidade é uma plataforma de sincronização de iCloud, que é exatamente igual ao que a gente tem no Dropbox, né? De você ter vários arquivos replicados em vários lugares diferentes. E ela trouxe isso para o Mac, né? Para todos os iOS, e também para o Windows. Isso para mim ainda não cheira muito bem, para falar a verdade. Porque ela deixou o Android de fora, né? Como é comum, a Apple não costuma desenvolver nada para Android. Então, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem vários aparelhos, eu não sei até que ponto eu usaria o iCloud Drive. Embora agora eu com certeza vou começar a usar de novo mais a Apple, porque os recursos que elas colocaram ali são coisas que realmente não existem em outro lugar, tão bem integrados, né? Mas mesmo assim eu não gosto muito da ideia. Mas tem coisas bastante interessantes. Por quê? Porque ele vai permitir então a troca de arquivo muito fácil ali entre todo mundo da plataforma. E uma coisa que eu não sei se as pessoas perceberam também é que se você estiver usando agora então esse iCloud Drive e tudo mais, e você quiser pegar e enviar arquivo de um lugar para o outro, eles criaram uma forma segura de enviar arquivos. Isso daí talvez vai ser interessante para corporações. Que é o seguinte: vamos supor que você está usando o seu programinha de e-mail e precisa mandar um arquivo lá de 20 mega, por exemplo. Alguma coisa bem grande que você normalmente não conseguiria mandar via e-mail. O que o próprio programinha de e-mail vai fazer vai ser assim: ele vai pegar aquele arquivo, jogar para o iCloud e mandar o seu e-mail vazio, entre aspas, né? Com um link ali para o iCloud. Se esse e-mail chegar em um e-mail client da própria Apple, né? Que seria rodando em um outro Mac, a pessoa nem vai perceber isso. Ele vai simplesmente, o próprio programinha de e-mail vai baixar do iCloud aquele arquivo e a pessoa vai receber o arquivo normalmente como se o arquivo tivesse ido pelo e-mail. A grande vantagem é que esse caminho de deixar o arquivo guardado no iCloud vai ser um caminho seguro. Então ele vai estar criptografado e tudo mais, então você não vai ter problema nenhum ali. Se você enviar esse e-mail para alguém que não tem um Mac, né, que seria um Exchange ou algum outro servidor de e-mail, vai chegar o link e a pessoa então vai poder baixar o arquivo a partir do iCloud. Então, novamente, também usando toda a segurança. Então, tudo isso daí interessante para Enterprise. Para a gente, com o usuário comum, o principal a gente vai começar a ter um drivezinho agora, próximo a um Dropbox ou um Google Drive ou OneDrive para quem está acostumado, onde você vai poder se organizar por pastas e tudo mais e ter esses arquivos replicados em todos os seus dispositivos, tá? Notificações inteligentes. Notificações inteligentes é mais uma daquelas coisas que o pessoal do Android adora dizer que já tinha primeiro. Pois é, mas a diferença, como eu sempre digo, é o seguinte: realmente, se você pegar os últimos Androids lá, acredito que deve ter aparecido quando a versão 4 do Android, alguma coisa assim, já tem. Mas a grande diferença é pela própria
demonstração que o Tim Cook fez no início da apresentação da Apple, você vai ver que quem tem acesso a isso no mundo Android, eu não vou saber dizer da versão 4, mas a gente está falando às vezes nem metade do pessoal que usa Android. E se você olhar na plataforma de updates da Apple, supondo que eles consigam fazer o update de praticamente todos os aparelhos, como eles costumam fazer, a gente vai ver que o Android tem 10% das pessoas usando a última versão do sistema operacional. E a gente vê que a Apple, normalmente, 90% das pessoas conseguem fazer a atualização e conseguem usar a última versão do sistema operacional. Então, quando o pessoal fala de inovação, eu sempre costumo lembrar. Inventar alguma coisa, todo mundo inventa. Na realidade, o jeito que você penteia seu cabelo durante o dia é uma invenção que você acabou de criar. A grande diferença é que uma invenção não significa que é uma inovação. Inovação tem que impactar a sociedade. Inovação tem que chegar ao maior número de pessoas possíveis. E aí, quando a gente pega e vê os recursos que a gente acha no Android, realmente, se eu olhar aqui nos meus aparelhos, todos eles têm esse tipo de ferramenta funcionando. Por quê? Porque todos eles são high-end e todos eles estão na última versão do sistema operacional. Agora, isso não é o que acontece com a maioria das pessoas do mundo Android. Então, eu estou longe de ser o típico usuário Android. Então, eu digo sim, a Apple inova. Ela inova por quê? Ela pode até não ter inventado o sistema de notificação inteligente, mas com certeza ela vai trazer isso para uma quantidade de pessoas estupidamente superior ao que tem acesso a isso hoje na plataforma Android. Então isso é que é a parte legal da Apple. Como ela tem uma base instalada muito grande, ela consegue fazer com que todo mundo se atualize, ela tem tempo para inovar, porque ela não precisa correr para tentar fazer todo mundo começar a usar aquela funcionalidade. Ela pode sentar, fazer direito e depois atualizar no sistema operacional de todo mundo. O que esse sistema de notificação inteligente permite você fazer então? Basicamente vai permitir que um pedacinho do programa que recebeu a notificação funcione na telinha da notificação. Então, por exemplo, se for um e-mail, vai poder ter um botãozinho ali para você já responder automaticamente. Ou pode ter, por exemplo, algumas frasezinhas no SMS para você já enviar automaticamente sem você precisar abrir a aplicação. Vai ser, por exemplo, uma notificação, por exemplo, de um restaurante que você quer conhecer, que acabou de ter uma mesa disponível, que vai poder ter um botãozinho ali e você dizer que, não, confirma para mim então que eu quero reservar essa mesa. Então isso é o que a notificação inteligente vai fazer. Você não vai precisar abrir o aplicativo para poder interagir com ela. Você, da própria notificação, você já vai ter comandos ali que você vai poder enviar. Coisa importante, quais aparelhos vão ter suporte ao iOS 8? Eu mesmo, é o que eu falei para vocês, eu tinha me debandado um pouco para a área do Android, eu vou ter que comprar um aparelho novo, não vai ter jeito. Na minha opinião, tá, para um brasileiro, até hoje não havia motivo para você comprar um aparelho que não fosse assim, superior ao iPhone 4. Tá? Por que eu digo isso? Porque o iPhone 4, ele basicamente faz tudo o que os outros fazem, sem perder quase nada de funcionalidade. Na realidade, o que aconteceu? No iPhone 4S apareceu a Siri, mas que o brasileiro não tem suporte porque ela não fala português. No iPhone 5 a tela aumentou, então até aí tudo bem, mas aumentou um dedo ali. Se você acha que aquilo ali é importante para você, compra o iPhone 5. iPhone 5C com cores, basicamente não tenho o que falar. iPhone 5S nada mais é do que um iPhone 5 mais rápido. Então, assim, na minha opinião, até hoje não tinha motivo nenhum para trocar o meu iPhone 4. Então eu acabei indo para os Galaxy e brincando um pouco no mundo Android nesse meio tempo. Hoje eu vou ter que acabar preparando a encomenda de algum iPhone mais para frente. Justamente porque o iPhone 4 então não recebe o iOS 8 e a partir do 4S então que vai permitir o upgrade. Eu não sei exatamente o que vai ser colocado no 4S, porque geralmente as últimas versões não são completas, né, por causa dos aparelhos serem bem mais antigos, mas pelo menos você vai conseguir chegar na última versão do sistema operacional. A parte boa é que, pelo que eu vi para os desenvolvedores, praticamente tudo que a gente desenvolver para o iPhone 8, para o iOS 8, ele vai ser compatível com o iOS 7,
Pelo menos até agora tudo que eu vi nas apresentações está indicando isso. Mas isso daí geralmente sempre tem uma coisinha ou outra que não vai funcionar. Então estou acostumado já a acontecer isso. O único motivo de eu não encomendar hoje um iPhone 5S aqui para mim é porque ainda existem rumores, então a gente já pode abrir também o canal de rumores, dizendo que a Apple pode vir a lançar um iPhone com telas maiores. Saiu uma notícia hoje, nem lembro agora de quem deu essa notícia, mas dizendo que a Foxconn confirmou que vai entregar para a Apple até o final do ano não sei quantos milhões de telas de 5,5 polegadas. Como se a Foxconn confirmasse alguma coisa da Apple, né? Mas, ou seja, é um rumor forte de que vai ter algum tipo de upgrade de hardware e que a tela do iPhone teoricamente deveria ser maior. E todas as ferramentas que a gente viu até agora, que a Apple lançou para o Xcode, em termos de interface gráfica, todas elas indicam que a Apple está caminhando para facilitar a vida da gente criar aplicativos com vários tamanhos de tela diferentes. Então agora eles conseguiram consolidar o Storyboard, que era basicamente a ferramenta principal que a gente usa para definir todas as telas do aplicativo iOS. Então antes a gente precisava criar um Storyboard para iPad, um para iPhone, um para cada tamanho de tela praticamente. Isso daí acaba agora no Xcode 6, né, que a gente acabou de pegar o beta. Você vai poder ter um só. E a diferença é que agora ele está parecendo muito com o que foi lançado no Android Studio no ano passado. Que a vantagem é que a gente tem bem menos tela, né? Porque no Android Studio lá você consegue pegar, montar sua tela e nessa tela você visualiza em 30 aparelhos diferentes, né? Então você consegue ver como é que a tela vai aparecer em 30 tamanhos de tela diferentes, até mais. E aqui o Xcode caminhou um pouco para o mesmo caminho. Ele permite que você comece a desenhar sua tela e depois visualize essa tela em tudo quanto é tamanho de tela que você imagina, né? Desde o iPad, iPad mini, todo o tamanho você consegue ver e alterar facilmente. Então, realmente, acho que a gente está caminhando para isso agora, para ter layouts que a gente diz que são layouts responsivos, né? Que eles se adaptam ao tamanho da sua tela. Do ponto de vista ali do iPad, você precisa se preocupar só com o iPad original, né? Que seria o iPad 1. Do iPad 2 para frente, tudo isso daí vai receber o iOS 8. Pacotes de aplicativos. Isso daqui é uma coisa que os developers já pediam há muito tempo. Pacote de aplicativo significa o seguinte, para quem está no mundo Mac deve ter ouvido falar em algum momento do Humble Bundle, por exemplo. Isso daí é um pessoal que geralmente pega, entra em contato com os developers, monta uns pacotinhos de software lá, coloca meia dúzia de software ali dentro, e faz promoção. Então permite que você chegue e fale. O Humble Bundle particularmente permite que você pague o que você quiser. Então eles têm lá um website, você diz o quanto você quer pagar, o quanto você quer que vá daquele dinheiro para o developer, o quanto você quer doar para alguma instituição de caridade. E a questão é, você consegue comprar um bundle, né, que seria um pacote de aplicativos. E isso, a partir do iOS 8, vai entrar na App Store. Então a gente vai poder começar a fazer isso também de dentro dos aplicativos iOS e OS X, né, que seria do Mac. O Health Kit. O Health Kit é um outro pacote que vem também muito parecido com o que eu falei para vocês com relação ao Home Kit. O que vai acontecer? O Health Kit ele tenta consolidar, da mesma forma que o Home Kit fazia com a parte de automação residencial, o Health Kit tenta fazer isso com aparelhos de monitoramento de saúde. Então aí são genéricos, né? O que eu posso dizer? Tem os monitores de pressão, monitor de glicose, tudo isso daí é uma forma de criar um hub comum mesmo, né? Uma plataforma comum, onde todo mundo pode acessar e a partir dali então começar a trocar informação. Mais uma vez, nesse caso o todo vale muito mais do que as partes, justamente porque você consegue criar aplicações daí muito mais complexas, né? Geralmente, hoje cada app está praticamente associada a um equipamento, né? O mais próximo que a gente tem ali são sensores cardíacos que tem ali o N+, que você tem vários sensores cardíacos diferentes que tentam seguir aquele protocolo, mas assim, são poucos os apps que realmente conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Agora, o que isso daqui permite é justamente que você tenha uma visão consolidada, né, de tudo, porque daí você começa a ter, como é que você consegue ter acesso
a dados fisiológicos, batimento cardíaco, pressão, todo tipo de exercício. Então, cada equipamento agora começa a somar informação. E aí a gente vai conseguir ter apps que, na realidade, às vezes nem estão associadas a nenhum fabricante de aparelho, mas que consegue te dar uma visão global, de um monitoramento global de tudo que está acontecendo. Então, cada coisa nova que você inclui ali de monitor, esse aplicativo consegue pegar, ler, processar e apresentar isso daí para você da melhor forma possível. Então, isso daqui é uma nova evolução, é uma nova plataforma que está sendo criada, que a partir de agora vai começar a permitir esse tipo de consolidação de informações. Teclado, né? Isso daqui é uma notícia que está bem pequenininha aqui, mas para mim é uma das coisas mais importantes que tinha, porque eu tinha meio que uma lista, né, das coisas que eu amava dentro do Android e que eu não poderia viver sem se eu viesse para o iOS de novo. E o teclado era um deles, né? Trabalhar com o teclado do iOS ninguém merece, com aquelas teclinhas lá. Eles melhoraram o teclado bastante, eu vi que tem algumas coisas novas e interessantes do ponto de vista de usuário final. Primeiro que eles estão usando então a questão do teclado preditivo, então está funcionando bem e está funcionando em português. Outra coisa interessante para a gente, ditado em português, então isso daí também é novo, a gente não tinha ditado antes, a gente consegue fazer ditado em tempo real, em português, e ele consegue entender. É diferente de Siri, tá? O Siri, que são as perguntas e respostas, a gente não tem, isso daí não existe em português ainda. Mas a possibilidade de você entrar texto através de voz, né, você vai conseguir fazer no iOS 8. E principalmente agora então, que para mim é o que fazia totalmente falta, eles permitem que os desenvolvedores criem teclados novos, né? Porque até agora a gente só tinha o teclado da Apple, não tinha como a gente trabalhar com nada diferente. Com a abertura que eles fizeram, né, não é só para o teclado isso, na realidade eles criaram todo um mecanismo novo de como que os aplicativos conseguem interagir entre si, criando extensões, né, e tudo mais, que vai permitir então que um novo teclado seja instalado no seu sistema operacional, que não tem nada a ver com o da Apple. E que o próprio exemplo que eles usaram daí na apresentação do Keynote foi o SwiftKey, se eu não me engano, e que é o case também do Android, certo? Que é aquele que basicamente você arrasta o dedo, em vez de você teclar, né, apertando as teclinhas, você arrasta o dedo e com ele você consegue escrever as palavras. E é estupidamente mais rápido você fazer desse jeito do que você ia apertando as teclinhas. Então essa daí foi um dos itens que a Apple me ouviu e agora eu consigo voltar para o iOS de novo. Agora, já do ponto de vista do Mac, né, eu sei que aqui no Brasil o Mac não é tão popular, mas acredito que para quem está escutando aqui o Tecnólogo provavelmente deve ser. A gente geralmente já caiu nas garras do Mac, mas agora ficou ainda melhor. Então agora, sinceramente, é o que eu falei, eu só não vou encomendar um outro iPhone aqui para mim agora, porque eu quero esperar para ver se vai ter um de tela maior. Mas a integração do iOS com o Mac para a versão aí 8 e Yosemite do macOS, poxa, não tem para ninguém. Isso daqui, quando eu vi isso daqui, foi daquele que eu gritei junto com o pessoal lá, da galera lá do WWDC, porque realmente esse daqui foi o que ninguém esperava. Isso daqui foi realmente a Apple sendo Apple. Que é o quê? É o conceito de continuidade. Isso daqui é uma das coisas que eu não consigo ainda demonstrar hoje, porque eu vi que não está funcionando ainda nesse beta, mas o conceito de continuidade, assim, arrebentou com qualquer outra plataforma. Não tem para Windows, não tem para Android, não tem para Linux, não tem para ninguém agora. Então a gente vai ter que esperar muito bem para ver o que o Google vai responder no final do mês, quando vier o Google I/O. Mas o que é a continuidade? A continuidade é o seguinte: você já tinha o conceito, né, da replicação de arquivos dentro dos apps, né? Então você, por exemplo, você poderia pegar, fazer uma apresentação no seu Keynote aqui no próprio Mac, e quando você abria o seu Keynote lá no iPad, por exemplo, o seu aplicativo já estava lá. Então você podia modificar em paralelo, tudo mais, ele ia atualizando de um lado para o outro, beleza. Agora, a continuidade leva para um patamar totalmente superior, uma coisa totalmente fora do comum, que é o seguinte: ele criou atalhos, na realidade, para facilitar essa abertura de arquivo. Então o que acontece? Sem você fazer absolutamente nada, você começa, por exemplo, a criar um e-mail dentro
dentro do seu plataforma de e-mail lá no seu iPad, mas a hora que você chegar perto, né? Aí eu não sei dizer exatamente se vai ser por proximidade que ele vai setar, ou se vai ser pela rede Wi-Fi ou Bluetooth, ou o que quer que seja, não tenho detalhe ainda disso, mas pela demonstração, a hora que você chega perto do seu Mac, o Mac percebe que você está fazendo essa editação, o Mac percebe que você está editando esse arquivo dentro do seu iPad e já abre um íconezinho ali para que, se você quiser, você clica no ícone e ele já mostra para você já o e-mail que está sendo editado. E aí você pode pegar e editar ali na hora. A mesma coisa, se você está fazendo uma edição no Keynote e você está com a tela bloqueada do seu iPad, você já vai ter um íconezinho ali também que já vai mostrar o Keynote e você abre, já desliza ali e você já cai na tela do Keynote. Então, esse conceito de continuidade é uma coisa que, assim, está totalmente fora. É uma daquelas coisas que o pessoal viajou, pensou como é que eu poderia fazer isso, sentou e fez. Tá? Não é uma coisa assim óbvia. E mais legal ainda são a questão de continuidade com a integração do próprio aparelho telefone. Que seria o quê? Se eu pegar agora, por exemplo, e deixei o telefone aqui na minha mesa, a hora que alguém tocar aquele telefone ali, ele está tocando, mas ele também me mostra uma notificação inteligente no próprio Mac, onde eu posso usar daí meu Mac como speakerphone. Então eu pego e atendo pelo meu Mac e consigo falar então com a pessoa sem nem tirar o telefone do bolso e nada do gênero. A mesma coisa no iPad, né? Então tudo isso daí, se eu quiser daí pegar e já virar um FaceTime, por exemplo, ali eu já viro um FaceTime, já faço uma chamada de vídeo. Se eu quiser fazer uma chamada a partir dos meus contatos aqui do Mac e fazer uma chamada usando o telefone, eu uso o meu contatos aqui, clico na pessoa, mando fazer a ligação, o próprio Mac já fala com o telefone disca e você já fala via Mac. Então, tudo isso daí é uma coisa que, assim, não existe hoje. Então, é uma daquelas coisas mesmo que o pessoal pensou, como é que eu vou facilitar a vida do meu usuário? Ah, isso daqui é legal. É difícil de fazer? Mas tô nem aí, vamos fazer assim mesmo. Foram lá e fizeram. Então, isso daqui, realmente é bom que o Google esteja muito bem preparado para uma resposta disso no Google I/O, porque isso daqui é o tipo da coisa que chupa os usuários todos de volta. Então, como ele funciona só dentro da plataforma Apple, é o que eu falei, eu vou ter que comprar um novo iPhone, eu vou querer usar isso, não tenha dúvida disso. Então, assim, isso daí já me tira um pouco qualquer possibilidade de comprar agora um MacBook, um desktop Windows ou um Linux ou principalmente um Chromebook. O Google, essa que é a questão, ele tem condições de fazer isso, porque ele também é dono da própria plataforma. Então, se ele incluir, por exemplo, esses recursos todos dentro do Gtalk, dentro do Chrome, dos Chromebooks ou onde quer que seja, ele tem presença em todos os lugares. Mas até hoje ninguém tinha feito esse tipo de integração. Então agora é hora daí. Isso que vai ser legal, porque vai começar uma briga pesada de novo entre as duas para ver quem é que vai conquistar mais usuários. Aquelas notinhas de rodapé, né? Que estava, na realidade isso daqui não foi falado no Keynote, não foi falado em lugar nenhum, mas estava escrito dentro lá da licença que a gente teve que aceitar para poder baixar os betas. Onde a Apple está começando a abrir a possibilidade de deixar moedas legalizadas serem usadas em transações dentro de aplicativos. Isso daí durante o ano, né? Isso que dá, não teve uma Stack no Hour, vocês não ficaram sabendo. Mas durante o ano teve várias discussões sobre isso por causa de Bitcoin. Então teve alguns aplicativos que foram rejeitados pela Apple. No final das contas não tem hoje acesso a Bitcoin dentro da App Store. Mas parece que a Apple está começando a rever esse conceito, então está começando a estudar e talvez algum dia a gente possa ter algum tipo de negociação via Bitcoin ou alguma outra moeda dentro dos aplicativos na App Store. Aqui, uma noticiazinha de Google agora, mas assim, só para dar uma cutucada, para falar a verdade. Que é o seguinte, hoje é dia 3 de junho. Hoje o Google acabou de lançar o Android 4.4.3. Então ele começou a ser disponibilizado para o Nexus 5, Nexus 4 e Nexus 7. Por que eu vou falar disso no meio de tudo isso que a gente está falando de Android? Porque é o seguinte, eu comprei um aparelhinho que é
um tablet Android, tá? Eu falei para vocês, hoje eu tenho mais coisa Android aqui do que Apple, para falar a verdade. E eu quero fazer uma comparação então com vocês, por isso que eu quis trazer essa notícia aqui hoje. Que é o seguinte, esse carinha aqui é o Tegra Note da Gradiente. Não se assustem, é da Gradiente mesmo. Por que eu comprei esse carinha aqui? Esse computadorzinho aqui, ele é um computador meio especial. Por quê? Porque esse daqui é uma parceria feita pela NVIDIA, né, que é aquela fabricante de placas de vídeo e tudo mais. Então qualquer gamer aí que deve estar escutando Tecno deve conhecer o que é a NVIDIA. Basicamente ela cria placa de vídeo. Só que eles criaram um design que é um design de referência, que basicamente é esse aparelho, e ele licenciou para o mundo inteiro. E qual é a proposta desse cara aqui? Por isso que eu quis mostrar essa notícia aqui para vocês. É o seguinte, a proposta desse daqui é o seguinte, o Google, ele tem a série Nexus, certo? Que é basicamente todos os aparelhos na última versão possível, é o aparelho que é assinado embaixo pelo Google. E esses aparelhos são os aparelhos que geralmente recebem as atualizações primeiro, né? Então sempre que um novo Android é lançado, o Google então atualiza todos os Nexus, ou pelo menos todos os Nexus dos últimos 2 anos, que também é meio questionável. Mas esse aparelhinho aqui, que é o da NVIDIA, a proposta toda dele é a seguinte, ele não tem nada além do sistema operacional Android puro, tá? Então todos os fabricantes na realidade costumam enfiar aquele monte de coisa em cima do Android, né? Então isso daí o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, eu gosto muito dos telefones da Samsung, tá? Não tenho vergonha de dizer, tá? Tem gente que acha que não gosta, isso, aquilo, mas eu gosto. Do Android, os da Samsung são os que eu mais gosto. Só que eles colocam um monte de besteira em cima do Android. Então isso me dá um nervoso, que é justamente o quê? Para eu receber a versão 4.4.2, né, que é o último Android que está rodando hoje nele, saiu acho que quase um ano depois que o Google lançou essa versão para os aparelhos Nexus. E já esse caso aqui desse Tegra Note, por que eu quis fazer então esse teste aqui com vocês? É o seguinte, a NVIDIA criou então um Android puro, então teoricamente seria mais ou menos como um Nexus, e toda a venda dele está baseada na situação de que é o seguinte, vai ser o aparelho mais rápido a receber todas as atualizações do Google, justamente porque ele não tem nenhuma porcariada no meio do caminho, ele está rodando Android puro, então teoricamente não é para existir nenhum empecilho para que a NVIDIA consiga liberar as atualizações e trazer esse carinha para a última versão. Para mim isso é importante, é o que eu falei, eu gosto de estar sempre na última versão. Eu poderia ter comprado um Nexus 7, para falar a verdade, mas eu quis comprar esse daqui da Gradiente justamente para testar, tanto porque ele está disponível aqui no Brasil com facilidade, então você consegue comprar no site da Gradiente, quanto ele é relativamente barato, se eu não me engano eu comprei por R$1.000 esse daqui, e ele também vinha com o marketing de ser o tablet Android mais rápido do mundo. Ele é feito especificamente para rodar games pesados. Nesse ponto, eu preciso depois fazer um review para vocês, porque eu não concordo muito bem com isso não. Ele tem um hardware excepcional, mas não adianta nada porque tem alguns aplicativos que não são compatíveis com ele. Então, por exemplo, eu que sou fã do Homem-Aranha, não consegui comprar o aplicativo do Homem-Aranha 2 para rodar nesse tablet. Então, mas isso daí fica para depois. Então, o que eu queria deixar então hoje marcado com vocês é o seguinte, hoje, dia 3 de junho, o Google lançou a atualização do Android 4.4.3. Então, a partir de hoje eu vou começar a contar e ver quando que o Tegra Note, que teoricamente deve ser o hardware mais próximo de um Nexus que existe hoje, fora da Google, quanto tempo ele vai demorar para receber a versão 4.4.3, ok? E aí a gente vai conversar e ver se realmente vale a pena investir nesse tipo de hardware alternativo ou não. Beleza, então voltando ao Apple. Então, e daí, na realidade, a última coisa que eu ia falar com vocês está aqui nessa notícia que resume bem. Apple está retornando à sua forma. Jobs ficaria orgulhoso. Realmente, olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Essa foi a vez. Eu participei dos últimos 4 ou 5 WWDCs, tá? Sendo que os últimos, no seu ano passado, que eu acabei não indo,
nos 3 anteriores eu estava lá em São Francisco. Então eu cheguei a ver o Steve Jobs lançando o iPhone 4, vi o lançamento do iPad e tudo mais. E esse foi o ano que pela primeira vez eu vi o olho dos desenvolvedores brilharem de novo. Foi lançado tanta coisa interessante junta, que realmente a Apple voltou a ser Apple. E eu nem cheguei a comentar aqui, que daí agora eu vou começar, inclusive um dos programinhas que eu quero inserir dentro do TecnoHour vai ser a gente começar a aprender essa linguagem de programação nova que foi lançada, que foi o Swift. Isso daqui, basicamente, a forma como eles apresentaram foi, imaginem um Objective-C, né, um Xcode com Objective-C, mas sem toda a dependência da linguagem C. Né? Porque o que acontece? Hoje, o Xcode, eu diria que ele já tem um dos melhores compiladores do mundo hoje. Ele consegue gerar código estupidamente rápido, rodando muito bem, muito otimizado para a plataforma Apple. Mas, além disso, ele tinha um calcanhar de Aquiles, né? Que é a linguagem C. Porque, no fundo, o Objective-C foi criado há uns, 20 anos atrás, e era uma forma de transformar a linguagem C padrão em uma linguagem orientada a objetos. Então, mas no fundo, quando você precisava compilar isso daí para gerar o código de máquina, você tinha que transformar o Objective-C em C e depois o C em código de máquina. E isso deixava um monte de coisa solta ali que, digamos assim, sobrecarregava o seu aplicativo desnecessariamente. Então, o que eles fizeram? Falaram, não, então é o seguinte, vamos acabar com o C, vamos criar uma linguagem totalmente nova e a partir dali, então, vai estar totalmente otimizada para o nosso hardware. Eu quero daí começar a brincar com essa linguagem logo. Hoje eu estou gravando TecnoHour, na realidade, é mais porque hoje é um dia de folga do WWDC, porque como eu estou assistindo aqui de casa, eles gravam o dia inteiro, né, todos os vídeos, e disponibilizam geralmente à noite, para eu poder ver então no dia seguinte. Então, ontem foi tudo por streaming, então eu consegui ver tudo em tempo real, mas hoje eu tenho que esperar, eu não tenho apresentação para ver hoje. Então eu prefiro, então eu vou gravar o TecnoHour hoje, mas podem esperar que um dos programinhas que eu prometo que eu vou fazer com vocês vai ser a gente começar a aprender o Swift. Tá? Então isso daí eu já ia fazer há um tempo atrás, eu estava começando a planejar fazer isso com Xcode e com Objective-C, mas agora que eu vou ter que aprender o Swift não tem nem conversa, né? Então a gente vai começar a brincar com o Swift logo e começar a brincar junto. Então, pessoal, eu diria que é isso então. Então a gente consegui ficar em menos de 1 hora, então eu estou gravando aqui, deu 52 minutos, vou ver se eu corto alguma coisa para deixar ele um pouquinho menor, mas eu espero que vocês tenham gostado então desse novo formato. Vocês podem esperar que vai começar a ter várias modificações no TecnoHour, a gente vai começar a mudar a característica visual, como eu falei para vocês, eu quero ver se eu consolido agora tudo dentro dessa marca Watch que foi criada. A gente tem bastante coisa para colocar, então a Watch hoje deve estar com, se eu não me engano, a última vez que eu vi, eu estava com mais ou menos 30 mil page views dentro da Watch. Eu sei que agora que vocês vão ver no TecnoHour vai aumentar mais ainda. Eu nunca tinha feito, para falar a verdade, uma promoção, nem da própria revista, avisando o pessoal que o site estava funcionando. Então essa é a primeira vez que eu estou falando do site da Watch Magazine aqui para vocês, ou para alguém. Mas é aquela história, né? Isso aqui, a proposta é interessante, é uma proposta que é um hobby, entre aspas, meu, até porque ainda não está gerando nenhum tipo de receita, mas eu quero ver até onde que eu consigo ir. Eu quero virar um provedor de mídia por minha conta, né? Uma única pessoa conseguindo gerar. Hoje eu gero aqui umas 8, 10 revistas, não sei quantas eu tenho aqui. Tudo isso daqui gerado em tempo real, mais ou menos uma base de dados de quase 15 mil notícias em cada tema. É aquela história, é informação demais. Como o Google diria, em algum momento eu vou descobrir como eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas, além disso, então a gente vai começar a criar então o nosso Watchcast, ou o que quer que seja que ele vai chamar, que vai daí consolidar todos esses canais de vídeo para criar também uma TV dentro aí da marca Watch. Bom, então gente, obrigado por tudo. Deixa eu voltar aqui os meus dados aqui para vocês. Eu sou o Luciano Fagundes, eu fiz esse podcast tão rápido hoje que eu nem coloquei meu nome escrito em lugar nenhum, mas esse é o TecnoHour. Vocês podem dar uma olhada no site, vai ser o tecnohour.com.br.
E procurem também pela nossa revista, que é o watchmagazine.com.br. Você vai encontrar no site e também na App Store. Ok? Abraço então, gente. Até a próxima. Nos vemos mais adiante. Abraço, até mais. Tchau, tchau.